Existe uma lenda que defende que Jesus Cristo foi enterrado no Japão. Você sabia? A verdade é que atualmente milhares de pessoas visitam a vila de Shingo, no norte do Japão, todos os anos, para homenagear um simples monte com uma cruz de madeira protegida por uma cerca de piquete, tido como local de descanso final de Cristo. Então, como ele terminou ali e não na igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém? Aparentemente, Jesus teve interesse em virar japonês desde tenra idade. A história diz que Jesus veio ao Japão aos 21 anos de idade para estudar teologia. Relata a revista Smithsonian. Isso foi durante os chamados Anos Perdidos, uma diferença de 12 anos não contabilizada no Novo Testamento. Tendo-se tornado um discípulo, ele próprio, um grande mestre perto do Monte Fuji, viajou de volta à Judeia. Lá, a história parece recuar um pouco para a versão bíblica, embora haja uma reviravolta chocante. De fato, um homem foi crucificado pelos romanos, mas não era Jesus. Seu irmão mais novo, Isukiri, foi o supostamente sacrificado na cruz naquele dia. O Jesus japonês então seguiu para Shingo, onde vivia os seus dias como agricultor de arroz e alho. Ele era conhecido como Daitenko Taro Jurai para os moradores. O Independent escreve que, tendo-se estabelecido na vila, ele se casou com a filha de um fazendeiro chamada Miyuko, teve 3 filhas e morreu aos 106 anos de idade. Como foi então o envelhecimento de Jesus Cristo? Segundo a revista Smithsonian Magazine, ele ostentava uma cabeleira cinza, quase calvo, vestia-se de uma capa de muitas dobras e tinha um nariz característico, que, segundo observa o folheto do museu, neste caso o Museu da Lenda de Cristo, lhe rendeu uma reputação de goblin de nariz comprido. Aqueles que estudaram a vida de Cristo puderam descobrir no meio de suas posses uma mecha de cabelo da Virgem Maria. Este foi enterrado, de acordo com o relato, também no Japão, ao lado do Salvador. Onde estão as evidências dessa visão fantástica da história de Jesus? Vários registros estão escritos, se for para acreditar na lenda. Existem os documentos Takenoki, com mais de 1000 anos, transcritos em japonês e chinês por Takenoki no Matori ou Egorimo Matori. A Ancient Origins escreve, de acordo com as transcrições modernas, os documentos de Takenoki descrevem a história de todas as nações na Era Divina. Eles falam de um mundo antigo que evoluiu em 4 períodos diferentes, começando em torno do ano 300 a.C. Os documentos cobrem naturalmente uma ampla época da vida, mas de particular interesse é o conteúdo relacionado a Cristo. É aqui que detalhes da vida de Jesus, como um estudioso japonês, e o fim do irmão Isukiri foram imortalizados por séculos. A revista Smithsonian também menciona um pergaminho encontrado ao mesmo tempo que eram a sua última vontade e testamento, ditados quando ele estava morrendo na aldeia. Enquanto os documentos pereceram durante a Segunda Guerra Mundial, o Legend of Christ Museum, em português, a Lenda do Museu de Cristo, exibe uma transcrição moderna dos textos. Muitos apontam para uma conexão entre o Japão antigo e Israel. Os proprietários de terras, os Sawagukis, uma família de produtores de alho no Japão, são assunto de grande interesse, e não apenas por ter a suposta sepultura de Jesus em seu território. Sanjiro Sawaguchi chamou a atenção por seus impressionantes olhos azuis. Isso é uma prova para alguns de que ele pode ser descendente do Filho de Deus. Além disso, o Independent escreve: o museu diz que o nome da antiga vila, Herai, neste caso, soa mais a hebraico
que japonês e observa estranhas semelhanças entre a cultura local e as músicas e o idioma do Oriente Médio, incluindo um mantra cantado por gerações em Shingo que ele afirma não tem nenhuma semelhança com o japonês e pode ser um antigo enigma hebraico-egípcio. O porta-voz da Embaixada de Israel, Gil Haskell, por outro lado, explicou que, embora as tribos hebreias pudessem ter migrado para o Japão, o marcador era apenas um símbolo de amizade e não um endosso das reivindicações de que Jesus tinha lá vivido e morrido. No entanto, a situação surgiu. O túmulo alternativo de Jesus trouxe muitos curiosos para a vila. Saiba que, embora o cristianismo tenha tido uma recepção calorosa no Japão ao longo dos séculos, na verdade foi proibido no início do século XVII e aqueles que praticaram enfrentaram punições severas. Cristãos ocultos foram expostos quando funcionários levaram a cabo testes de lealdade, nos quais padres e outros praticantes eram obrigados a pisar numa cruz ou numa imagem da Nossa Senhora e do Menino Jesus. Aqueles que se recusaram a renunciar suas crenças enfrentaram provações horríveis. Outro legado em comum do cristianismo envolve a celebração do Natal. Na maioria das vezes, o comercialismo rege as festas do fim do ano no Ocidente, mas no Japão ele se funde com outro tipo de feriado. Fabricantes, joalheiros e hoteleiros japoneses de chocolates transformaram o Natal em uma espécie de dia de namorados, com sinos, escreve o Independent. Na véspera de Natal, muitos dos hotéis do Japão ficam repletos de casais românticos, o que pode não ser o que Jesus, o Shingo, tinha em mente quando supostamente deixou seu irmãozinho pendurado na cruz. Esse desvio intrigante dos ensinamentos da Bíblia gera controvérsia entre várias frentes. Como você vê essa história? E por aqui nós ficamos com mais uma nota. Se você achou este vídeo interessante, deixe o seu like, deixe o seu comentário aí abaixo. Subscreva-se no canal se não for ainda subscrito. E nós voltamos em ocasião oportuna com muito mais matéria.